Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui para adorar o Senhor, o Deus Pai. Deixa eu esvaziar o paletó porque fica um peso enorme. Eu não sei vocês, mas eu uso o paletó como minha pochete, né? Então tudo vem nos bolsos e a gente fica mais livre quando está tudo fora. Palavra do Senhor, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, o capítulo 2, a partir do verso 11 até o final do capítulo. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 11 até o final. Paulo está escrevendo e diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo ou em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, nós estamos em pleno carnaval. E no Brasil não existe carnaval sem quarta-feira de cinzas. A relação do carnaval a esse feriado religioso aconteceu durante a Alta Idade Média, onde foi criado o Dia da Quaresma pela Igreja Católica. É uma criação da Igreja
que tem por objetivo levar os seus fiéis a se arrependerem de seus eventuais pecados praticados no carnaval e trazê-los de volta à espiritualidade. As explicações que a gente lê são as seguintes: naquela época, as festas pagãs eram extremamente populares e a Igreja Católica detinha o poder no campo social e cultural, controlando os hábitos e costumes da sociedade. Com isso, a Igreja Católica, naquela época, apropriou-se da popularidade da festa do carnaval e ajustou para seu interesse, a fim de expandir a fé cristã, permitindo à população um momento de diversão com práticas que não eram associadas à religião, ainda que o carnaval continuasse sendo uma festa profana para a igreja. Era uma festa profana, entretanto, vamos aproveitar das festividades para criar logo em seguida uma forma das pessoas demonstrarem o seu arrependimento dos seus pecados cometidos e de agirem nos termos do Antigo Testamento com pó e cinza, em sinal de arrependimento das suas atividades. Portanto, a quarta-feira de cinzas não apenas é um feriado religioso em si, mas ele dá início a um período de quaresma, um período de 40 dias, onde a igreja procura atrair os seus fiéis para que se arrependam, para que pratiquem as missas, para que pratiquem jejuns, abstinência de alimentos e uma porção de outras atividades que façam a pessoa retornar do carnaval para a vida de piedade. Quando se pensa no carnaval, o que é o carnaval? Por definição, abre aspas, o carnaval é conhecido como festa da carne, um momento marcado por muita festa, zombaria, glutonaria, consumo exagerado de carne, naquela época era consumo exagerado de carne, e nós sabemos que não é só carne que está envolvida aqui, mas muita bebida e outros prazeres carnais. Nós sabemos que aumenta a incidência de assassinatos, aumenta a incidência de mulheres estrupadas, aumenta a incidência de pessoas enfermadas por conta da festa. É um período muito difícil para o crente. E eu sei que há muitas pessoas que, mesmo não sendo cristãs ou sendo de outras religiões, vamos dizer assim, não gostam do carnaval e não o acompanham. Mas há muitas outras pessoas que apreciam o carnaval porque podem realmente mostrar-se como são. Não adotam a disciplina, não adotam a moralidade, têm princípios e valores perturbados muitas vezes, então elas se sentem livres de todas as amarras morais e normas sociais. Tem gente que olha para o carnaval e vê uma chance de expor a sua arte. E de fato, quando a gente examina os trabalhos de algumas pessoas, são trabalhos excepcionais. Quem vai no poupa-tempo aqui tem que passar por um galpão da antiga estrada de ferro, e ali estão depositados os carros alegóricos antigos, coisas já destruídas pelo tempo, coisa de arte. Tem gente que pensa no carnaval assim.
Mas tem gente que aproveita o carnaval para aumentar a sua renda, porque é um alto negócio a exploração do carnaval. Enfim, há muitas motivações. E nós, infelizmente, não sabemos quantos católicos genuínos estão indo para o dia da quarta-feira de cinzas. Não é possível de mencionar quanta gente ainda encara esse feriado como uma necessidade de arrependimento. Em algumas partes do nosso país, nós sabemos que a quarta-feira de cinzas foi engolida pela celebração do carnaval até o final da semana. O que aconteceu? O que aconteceu? Voltando ao assunto da quaresma e ao esforço de reconduzir as pessoas à espiritualidade, nada há nas Escrituras que nos autorize ou que autorize as pessoas a participarem de festas profanas e depois praticar ritos de arrependimento e de reconhecimento da fragilidade humana. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que Deus promoveu festas. O povo podia se alegrar, o povo podia beber, o povo podia comer. Mas estas festas eram, vamos dizer assim, relacionadas às bênçãos de Deus sobre o povo, na época da colheita, na época dos grandes livramentos. Essas festas não tinham absoluta relação com o prazer dos indivíduos, mas o prazer do Senhor. E por isso eles podiam se alegrar diante do Senhor. Então não há base para se afirmar que a gente pode ter liberdade de ir para o carnaval e depois vir para a igreja buscar arrependimento. Não tem essa autorização das Escrituras para se fazer isso. Portanto, quando se pensa na quaresma, e não só a quaresma, mas todas as outras iniciativas religiosas que a gente tem, desde a antiguidade, são criadas por nós. Não são criadas, não são pautadas pelas Escrituras sagradas. E quando nós pensamos, então, nessa questão, tudo quanto a gente cria em nome da religião acaba sendo incompatível com o propósito redentivo de Deus, porque induz as pessoas a viverem presas a essas regras. Bom, se eu praticar o carnaval, ainda que de maneira inocente, só me divertindo, só pulando como todo mundo, e depois for à igreja me confessar e mostrar o meu arrependimento, eu estarei fazendo a vontade de Deus. Não estará. Não estará. Não estará. Eu comecei pensando nestas coisas justamente por causa deste evento que está aqui registrado. Hoje nós comemoramos no calendário cristão o Domingo da Transfiguração, uma coisa tão sublime, tão grandiosa, mas o mundo celebra a si mesmo. Nós estamos numa contracultura absurda, numa rota de colisão. E embora a igreja, eu fiquei até assustado porque alguém me disse ontem o seguinte: olha, daqui uns 15 anos é possível que os presbiterianos, os batistas, os metodistas estejam organizando seus blocos para ir no carnaval. Aí eu falei, eu tenho que pregar isso mesmo. Foi uma confirmação do que eu tinha que pregar. Porque quando chegamos aqui neste evento, não tem nada a ver com carnaval. Pedro
presenciou a transfiguração. Pedro até falou umas bobagens lá, não é? Delirou um pouco naquele monte e foi calado por aquela voz poderosa que saiu do meio da nuvem luminosa, não é? Esse Pedro foi consagrado ao Senhor de uma maneira tão delicada. O Senhor Jesus, teve um cuidado tão grande com ele, deu lições para ele, caminhou com ele pacientemente na praia, deu para ele a liderança dos apóstolos. Ele foi um homem usado com poder, especialmente no início da igreja primitiva. A sua reputação era de um dos homens mais espirituais da sua época. E ele vai para Antioquia, uma região que ele não tem domínio, porque ele é um judeu galileu, mas ele está, de certa maneira, muito encaixado com toda a cultura judaica. Quando vocês se lembram que ele curou o coxo de Jerusalém, o que ele foi fazer no templo às 15h? Ele foi cumprir um rito judaico da oração da tarde. Quer dizer, mesmo crente em Cristo, mesmo envolto com o cristianismo, ele permaneceu com elementos da sua crença, da sua confiança do passado. E se nós olharmos para Paulo, que foi muito mais aberto do que ele, nós vamos nos lembrar que Paulo muitas vezes pautou as suas instruções por coisas que ele aprendeu lá atrás, antes da sua própria conversão, porque moral é moral, não tem idade. O que é certo, o que é errado, e isso não tem época. De qualquer maneira, queridos irmãos, quando nós olhamos para esta situação, o que nós vemos aqui? Nós vemos o apóstolo Pedro, esse patriarca da igreja, o Barnabé, o companheiro de Paulo, outro judeu se afastando da comunhão dos cristãos gentios de Antioquia por conta de dogmas judaicos, de não mistura. Judeu não se mistura. Isso, de certa maneira, estava impregnado no apóstolo Pedro, quando ele foi à casa de Cornélio. Ele precisou de uma visão. Ele precisou de uma visão. Ele precisou que as pessoas fossem buscá-lo na casa. E foi com eles, porque o Espírito Santo disse, vá com eles. E quando ele chegou, Cornélio se prostrou aos pés dele. Ele disse assim, calma lá, eu não sou Deus, não, pode se levantar, eu sou homem como você. Mas ele começou a evangelização naquele dia, dizendo, vocês sabem que um judeu não pode entrar na casa de um gentil, né? Eu estou aqui só porque Deus disse que eu devia vir, porque se dependesse de mim eu não viria. Em outras palavras, era preconceito estabelecido na lei oral dos judeus. Porque eles pegaram aquela sentença que Deus não queria que o seu povo se misturasse com os estranhos, para não adotar os deuses dos estranhos. Mas quando Jesus Cristo veio, ele abriu, e ele disse com toda clareza, vocês vão ser minhas testemunhas onde? Em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e nos confins da terra. Vocês vão falar com todo mundo a respeito do meu evangelho. Portanto, não havia mais barreira para o verdadeiro crente. O verdadeiro crente tinha que pregar o evangelho a toda e qualquer criatura, merecesse ou não merecesse. E com isto, o evangelho se torna universal, mas Pedro, Barnabé e os outros estão numa cidade gentia, numa igreja que tem muitos gentios,
E Pedro chega e com toda a calma e alegria se mistura com eles, tem comunhão com eles, come na mesma mesa que eles, come dos mesmos alimentos que eles. Mas quando chegam alguns que talvez venham de Tiago, mas que certamente defendem que cada cristão tem que se circuncidar, Pedro começa a dissimular. O apóstolo hesita, se amedronta, porque diz o verso 12, diz que ele temeu aquela gente que apareceu de Jerusalém. Ué, antes você era nosso amigo. Não, agora não posso falar com vocês. Antes você comia conosco. Não, o alimento de vocês não é puro. Antes você nos saudava. Não, agora não tem saudação nenhuma. Sai daqui. Eu não sei se foi isso que ele fez. Eu estou só tentando fazer vocês entrarem no clima. Estou conseguindo? Estou conseguindo? Situação terrível. E aí, nós olhamos para o texto, e como Paulo está escrevendo aos Gálatas e relembrando esse fato, ele está o tempo todo discutindo com os Gálatas, porque os Gálatas aceitaram a Jesus, mas agora estão querendo voltar a obedecer ritos dos judeus. Porque eles estão sendo convencidos por pastores falsos de que eles precisam adotar a circuncisão dos judeus para serem salvos. Então eles têm que aceitar Jesus no coração, mas ao mesmo tempo eles têm que praticar a circuncisão. Bom, é uma situação constrangedora para a igreja, porque de repente a igreja está dividida. Tem um grupo que fica fechadinho, uma panela, não é? Não sei a marca dessa panela, não é? Provavelmente Shalom, sei lá, a marca da panela Shalom, não é? E fora do Shalom, o resto da igreja. Ridícula a situação. E o apóstolo Paulo, então, que neste momento da sua vida é pouco conhecido dos apóstolos, não é? É pouco conhecido dos apóstolos, ele já é um homem estudado, é um homem que trabalhou muito dentro do farisaísmo, portanto entende da lei como ninguém. Ele se opõe. E se opõe publicamente. Ele vai no púlpito da igreja, se é que na igreja tinha púlpito, ele vai no lugar principal e na presença de todos ele começa a repreender a grande coluna do cristianismo, face a face. O que me importa aqui, queridos irmãos, é que Paulo está discutindo a justificação pela fé. Ele, que tinha sido um judeu legítimo, já defendido esses dogmas que Pedro agora está abraçando com muita veemência antes da sua conversão a Cristo, ele se sente obrigado a enfrentar esses irmãos em defesa da liberdade do Evangelho e da fé cristã, como sendo a expressão de entrega exclusiva a Jesus, sem concessões. E é nisso que eu quero falar. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, não existe concessão. O que eu acho do carnaval? Lindo, maravilhoso, uma festa incrível. Mas é profana. É contrária à vontade de Deus. O que eu acho, então, da prática de tentar arrebanhar as pessoas para elas curtirem o carnaval e depois virem se arrepender? Uma lei humana que despreza o Evangelho.
Baseado em que eu falo isso? Baseado na convicção que o apóstolo Paulo tem a respeito da justificação mediante a fé em Cristo e a liberdade do Evangelho. Quando a gente é crente, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 19: eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Eu adorava a lei. Eu procurava cumprir cada item da lei, esperando que Deus tivesse misericórdia de mim. Eu fazia tudo certinho para receber a aprovação de Deus. Em Romanos 7, ele descreve como é que uma pessoa é naturalmente, quando ele diz assim, olha, tudo que eu quero, isso eu não faço. Mas tudo que eu não quero, isso eu pratico. Ele mostrava com toda a clareza, queridos irmãos, que a lei, como ele aprendeu de Moisés, como ele aprendeu dos rabinos no decorrer da história, esta lei só tinha a capacidade de acusar, não tinha a capacidade de redimir, não tinha a capacidade de perdoar. Ele descobriu que o padrão que Deus havia estabelecido nos seus mandamentos, nas suas ordenanças, nas suas determinações, eram coisas tão distantes do seu padrão de vida, que ele precisou, depois de uma vida dedicada, uma mocidade dedicada a explorar essas leis, a obedecer essas leis, a ditar aos outros o que fazer, a arrepender-se muitas vezes, a se quebrar diante de Deus muitas vezes. Ele aprendeu que nada disso servia para ser justificado diante de Deus. Porque para ele, ainda que a lei fosse santa, justa e boa, não o fazia estar em paz com Deus. Toda vez que a gente tem uma série de regras, e a gente tenta obedecer essas regras, a gente sabe que fura uma. Tiago vai explicar que quando a gente fura uma, a gente fura todas. E dentro dessa particularidade de impotência da lei, o apóstolo Paulo vê que a solução que Deus tem para a gente é o Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo veio com o propósito de, meus irmãos, olha só, em Jesus Cristo, o que nós temos? Nós temos o perdão, a regeneração, a justificação, a adoção, a santificação e a glorificação como filhos de Deus. Só em Jesus Cristo, só na pessoa do Filho de Deus. Eu gostei muito da sua expressão, que a humanidade de Jesus não pôde conter a divindade de Jesus no Monte da Transfiguração, ela extravasou. Eu gostei da ideia do extravasar. Não era um momento, aquilo era uma visão terrível para os discípulos, presumo, porque eles sequer podiam imaginar que o Galileu era quem era. Eles devem ter se assustado muito. Quando eles ouviram a voz, diz o texto que eles caíram de bruços
não deram glória a Deus, não saíram pulando não, eles caíram de bruços. Tamanha a autoridade e grandeza daquele momento. Mas voltando ao nosso texto, só Jesus. Então Paulo diz, eu mediante a própria lei, morri para a lei. Ela não me serve mais para justificar-me diante de Deus. Ela não tem propriedades capazes. Não há rito humano criado pelos humanos que faça com que uma pessoa realmente venha agradar a Deus. Portanto, se o coração de uma pessoa não é convertido, ela pode pular o quanto quiser e ir na igreja e marcar-se com cinza o quanto quiser, ela não tem salvação, apesar do rito parecer que lhe dá segurança. Do mesmo jeito, Pedro não tinha segurança em voltar atrás e obedecer aos ritos judaicos. Pedro não tinha isso. E o apóstolo Paulo, queridos irmãos, diz assim, eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quando você foi capturado pelo Espírito Santo de Deus, você foi comprado pelo sangue de Cristo para viver para Deus. Você não tem, eu não tenho, nós não temos autorização para pecar. Quando nós pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus. É por isso que a gente tem que se confessar todo o tempo. O salmista tem uma oração bonita a respeito disso. Ele diz assim, absolve-me dos erros que me são ocultos. Eu te peço perdão pelos erros que eu sei. Mas ele diz, absolve-me dos que são ocultos, dos que eu não sei, dos que eu não tenho consciência de ter pecado contra ti. Agora, quando a gente está no estado da graça, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, diz João na sua primeira carta. Nós estamos no estado da graça, convertidos pelo Espírito Santo de Deus, e isso faz a diferença. Agora, o apóstolo já estava no estado da graça e ele queria voltar a praticar aquelas regras dos judeus, não se contaminando mais com os gentios. É muito grave a situação. Então, o apóstolo Paulo, dizendo da sua relação com Deus, do viver para Deus, diz esta frase que me martelou a semana inteira: estou crucificado com Cristo. Eu acho que pouca gente se identifica com essa fala. Eu estou salvo agora, eu vou para o céu. Só que o apóstolo diz diferente. O apóstolo diz, eu estou não apenas familiarizado, não apenas informado, não apenas beneficiado com os efeitos da morte de Jesus Cristo na cruz. Eu estou pregado na cruz com Ele. Quando ele fala aos Romanos, no capítulo 6, ele diz assim, olha, o velho homem de vocês, os salvos, já está morto, já está identificado com Cristo na cruz. Então, a partir do instante em que vocês têm essa consciência, vocês não podem permitir que o pecado reine sobre vocês, e não pode permitir que vocês ofereçam a si mesmos para pecar. Você já não tem mais nenhum direito sobre a vida de vocês. E Paulo pensava assim, um salvo é uma pessoa comprada para Deus, para viver para Deus. Não é num mosteiro, não é numa quaresma infinita,
não é numa situação que não pode viver, não pode alegrar-se, não pode pular de alegria, não pode festejar aniversário, não pode celebrar o Natal de Jesus Cristo. Não é nada disso, essas coisas são dos homens. O crente que é libertado pelo Senhor, anda pelo Espírito do Senhor e por isso é feliz. Porque não experimenta a felicidade meramente humana, mas a felicidade que procede do alto. E o apóstolo diz: eu estou crucificado com Cristo. Como é que é o estilo de vida então? Ele diz assim: já não sou eu quem vive. Sabe o Paulo genioso, o Paulo colérico, o Paulo que mandou João Marcos embora, o Paulo que constantemente agredia as pessoas por conta do seu zelo, esse Paulo foi sendo minado pelo Espírito Santo do Senhor. Esse Paulo foi capaz de dizer: me traz João Marcos, porque ele é útil para mim no ministério. Eu estava totalmente errado a respeito dele. Esse Paulo dizia assim: olha, para o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, apto para ensinar. Ele tinha mudado. Aqui ele resistiu por zelo, não porque ele era um novato e queria aparecer diante de um apóstolo da igreja, mas por zelo, porque ele entendia o seguinte: a liberdade que o Evangelho oferece não pode ser trocada por nada. E ele diz: Cristo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O interesse de Paulo é que a natureza de Jesus, o poder de Jesus, a sabedoria de Jesus, a graça de Jesus, a afeição de Jesus, estas coisas comecem a dominar o comportamento dele. E comecem a provocar nele mudanças radicais, no sentido de que ele seja identificado com Jesus. Tem uma velha história que diz que um missionário foi para a África em tempos recentes, mais recentes, e começou a falar de Jesus, da sua mansidão, do seu poder, da sua misericórdia. E um dos antigos disse assim: mas ele passou por aqui. Esse homem que o senhor está descrevendo passou por aqui. A gente sabe até onde está a sepultura dele. Isso não é possível. Jesus nunca saiu da Judeia, nunca saiu da Samaria, nunca saiu da Galileia, ficou sempre na Palestina, morreu, ressuscitou e foi para o céu, não tem sepultura na terra. Disse assim: não, vem, eu vou mostrar. Aí eles andaram, chegaram no lugar de dizer: é aqui. E estava escrito assim: aqui jaz David Livingstone. Era um homem que tinha copiado tanto Jesus, que acabou confundido com ele. Eu quero contar acerca desse Filho de Deus. Não, mas ele existe, a gente viu, a gente sabe onde ele está. Vocês estão imaginando o que eu estou imaginando? Que cada um de nós deveria ser esta pessoa que, andando pela rua, indo ao supermercado, caminhando na escola, trabalhando como um profissional, seja visto como alguém que está livre e não se prende a nenhuma coisa que os homens façam na tentativa de se justificar diante de Deus. Só nessa condição. Porque a gente respeita as leis de trânsito, tem que respeitar as leis
da boa vizinhança. A gente tem que respeitar essas coisas, não é? Porque faz parte do nosso cotidiano. Mas justificar, fazer essas coisas para nos justificarmos diante de Deus, nunca mais. Porque agora a gente está crucificado com Cristo. O apóstolo diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, se repete aqui o conceito do Antigo Testamento: o meu justo viverá por sua fé. Em outras palavras, a gente não enxerga Deus fisicamente, mas o grande compromisso do crente é buscar a orientação de Deus todo dia. Como se fosse a coisa mais fácil de acontecer. Não é, mas a coisa mais fácil de acontecer. Da gente querer saber o que Deus quer para aquele dia. Pode ser que na sua agenda diz assim: bom, de manhã tem que fazer arroz, feijão, não é? Uma picanha e uma saladinha. Não esqueça da picanha. É promessa de campanha. Isso eu sei fazer. Eu não preciso de Deus para isso. Isso eu sei fazer. Eu aprendi desde menina, minha mãe me ensinou, eu sei fazer. Não. Deus, eu queria fazer um prato hoje para o Senhor Jesus. Um arroz para o Senhor Jesus, um feijão para o Senhor Jesus, uma picanha para o Senhor Jesus, uma salada para o Senhor Jesus. Pode ser que o gosto seja o mesmo, não importa. O que importa? A disposição do coração. Porque fazer as coisas com o objetivo de glorificar a Deus dá um peso àquilo que a gente faz. O crente tem que ter esse peso todos os dias, de dizer: eu estou vivendo para a glória de Deus, eu estou fazendo as coisas para a glória de Deus, e eu sou livre diante dele, porque o Senhor me salvou. Eu estou crucificado com Cristo, eu vivo pela fé. Agora, essa fé, e eu estou quase terminando, esta fé, Paulo diz assim: eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou entendendo aqui a disposição de Paulo, dizendo que, sabe por que eu tenho fé? Eu tenho fé por causa de responder a esse amor. Eu não consigo olhar Jesus Cristo fazendo isso por obrigação, mas eu consigo olhar para Jesus Cristo fazendo a minha salvação por amor de mim. Uma humilhação que Ele pagou, um alto preço. A gente cantou isso hoje, não foi? Não, não foi hoje. A gente cantou outra coisa. O fato é que Ele me amou demais. Ele me comprou com seu sangue. Como é que eu devo responder a Ele? Pedro talvez tenha pensado: não, agora eu preciso ficar só no grupinho dos judeus, porque a coisa está feia, pode haver críticas para mim, pode haver dificuldades para mim, pode haver perturbação, lá vão me denunciar em Jerusalém, a coisa pode ficar ruim para a minha reputação, sei lá o que ele pensou. O crente não pode pensar assim, não. Olha, eu amo Jesus porque Ele me amou primeiro. Tem tanta gente nesse planeta, Ele foi vir justamente na minha direção. Justamente a mim Ele alcançou. Eu sei o que sou. Eu que sei quantos fracassos eu tenho.
Eu que sei quantas coisas eu tento fazer para agradar e não agrado. Justamente por mim ele morreu. E meus queridos irmãos, o apóstolo diz assim: eu não posso fazer outra coisa a não ser viver pela fé, sem concessões. Me desculpe esse grupinho aí, que chegou em Antioquia e causou essa divisão e levou os meus amigos, os meus irmãos de fé, mas todos vocês estão tentando anular a graça de Deus já posta. E eu não quero isso, eu não concordo com isto, eu não aceito isto, porque uma vez que eu estou envolvido com Jesus Cristo mediante a fé, eu não posso ter concessões a respeito de ritos, de comportamentos, de posturas que me fazem distanciar da graça que eu já recebi. Eu não posso voltar atrás. E o apóstolo mostra isso. Mostra isso. Quando ele pergunta para Pedro: como é que você, sendo judeu, vive como gentil, não como judeu, e obriga os gentios a viverem como judeus? Você, na verdade, se torna a edificar aquilo que destruiu, você se constitui transgressor. Por isso que para Paulo é muito sério a gente entender a nossa relação com Cristo, a nossa relação com Jesus Cristo. O que a gente tem a ver com o carnaval? Nada. O que a gente tem a ver com a tentativa de reconciliar os pecadores sem dizer: vocês estão perdidos sem Jesus Cristo? Meramente frequentando uma missa e fazendo uma marca na testa. Nada. O que adianta obedecer circuncisão, obedecer guarda deste dia, daquele dia, sem que Jesus Cristo seja real para a gente? Nada. Então, em primeiro lugar, vamos avaliar se nós estamos crucificados com Jesus. Estamos. Não há concessão a fazer para nada. Que Deus nos abençoe.